Neste domingo, além de votar, passei o dia todo trabalhando, como vocês devem ter me acompanhado no site www.polibebraga.com.br. Eu não perdi nada, fiquei ali até meia-noite no computador, dando não apenas um panorama do que estava acontecendo nacionalmente, mas sobretudo em relação àquilo que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi muito diferente daquilo que aconteceu no Brasil. E nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, já de alma lavada, eu dei uma entrevista de manhã, na verdade mais conversei com o jornalista Varela, da Rádio Diário Serrano de Cruz Alta. Venceu o PT em Cruz Alta. Eu acho que de tanto eu falar mal do PT lá pela Rádio Diário Serrano, o PT acabou levando a eleição em Cruz Alta. E ganhou em alguns outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Nada muito importante, porque diante da derrota cachapante do PT em Porto Alegre do PSOL, nada mais é importante, né? Aqui em Porto Alegre, todo mundo dizia antes, como é que esses gaúchos podem ficar do lado desse PT? Não é possível, essa população de Porto Alegre tá maluca. Pois olha, pela primeira vez desde que existem 2 turnos nas eleições de Porto Alegre, no Brasil, pela primeira vez o PT fica de fora do segundo turno. A esquerda ficou de fora do segundo turno. A esquerda raivosa, né? Ficou de fora do segundo turno. Surpreendentemente, o primeiro lugar na disputa ficou com o Marquesan Júnior do PSTB. O PSTB no Rio Grande do Sul é um partido tão pequeno que provavelmente os seus dirigentes e militantes caibam numa Kombi. Conseguiu eleger apenas um dos 36 vereadores de Porto Alegre. Mas fez uma aliança forte com o PP, Partido Progressista, a antiga Arena, e acabou levando primeiro lugar na disputa do primeiro turno. A diferença entre o Marquesan Júnior e o Sebastião Melo, que é o candidato do PMDB com apoio do PDT, o Sebastião Melo tem apoio de alguns partidos de esquerda, como o Partido Socialista Brasileiro, ou de centro-esquerda, que é o caso do PDT, né? Eu já fui do PDT, o PDT se diz de centro-esquerda ou de esquerda, mas está cheio de centro-direita e direita também no PDT, né? É uma geleia geral, mas o predomínio mais é de centro-esquerda mesmo, né? Esse é do PDT. Pois bem, então a diferença entre os dois foi muito pequena, mas importante registrar o seguinte, é que embora a diferença tenha sido de apenas 3%, os dois ficaram abaixo dos 30%, importante é que o Marquesan, ele fechou o primeiro turno num viés de alta, forte, enquanto que o Melo fechou num viés de baixa, fraca. Já começa o Marquesan em vantagem no segundo turno. Agora, a grande questão aqui em Porto Alegre para o segundo turno é a seguinte, com quem ficarão os partidos que não se colocaram no segundo turno? Nós temos aí o caso de um jovem candidato do PTB, Maurício Zedrick, que fez mais votos do que a Luciana Genro, fez 13%, foi uma belíssima votação, quase encostado no ponto que fez 16%. Seria empate técnico se fosse pesquisa. Ninguém esperava esse desempenho do PTB e do Maurício Zedrick, um jovem inclusive. Mas com quem ficará o PTB? A tendência natural do PTB aqui no Rio Grande do Sul seria ficar com o Melo, do PMDB. Essa é a tendência. Eu diria que é 80% de chance de ficar com o Melo, uns 20% de ficar com o Marquesan, porque o discurso de campanha do Maurício Zedrick é muito parecido com o do Marquesan. Mas eles fazem parte do governo do Melo. É uma contradição, embora o próprio pessoal do Marquesan, do PSDB e do PP façam parte também, mas o PTB tem uma participação muito mais importante, já teve até um vice-prefeito nessa aliança aí que hoje domina aqui Porto Alegre. E a esquerda, o Raul Ponte do PT fez 16%. 16%. Como é que fica o Raul Ponte? Já disse que não fica com ninguém, né? E a Luciana Genro do PSOL, que fez
perto de 10%. Já disse também que não fica com ninguém. Bom, existem eleitores do PT e do PSOL que, do ponto de vista ideológico, são rancorosos, ideologicamente fanáticos, comprometidos até a medula com a estatização, com o comunismo. Eu não sei quantos por cento isso representa em cada um dos dois partidos, esses eleitores, mas eu imagino que não seja muito expressiva a presença deles dentro do PT e do PSOL. Acho que não. A tendência desses eleitores, evidentemente, seria votar com o Melo, para não eleger um tucano, seria uma espécie de voto útil, né? Agora, eu não sei se essa gente odeia mais o PMDB do Melo ou o PSDB do Marquesan. Até uns tempos atrás eu diria que odeia mais os tucanos, mas depois que houve o impeachment e a posse do Temer, as coisas mudaram muito, né? Então, vamos ver como é que tem pouco tempo aí para a ação, né? Para os próximos dias aí. E outro dado é tentar saber se será possível trazer para as urnas aquela imensidão de pessoas que não foram votar, que se abstiveram ou que votaram em branco ou nulo, né? Que são mais eleitores do que aqueles que votaram no Marquesan ou do que votaram no Melo. Olha, um eleitorado de Porto Alegre, 800, 900 mil eleitores, foi quase 400 mil que estão nessa condição. Então, isso é evidente que, sabe, essa gente que não foi votar, ou que votou em branco, votou nulo, não está nem um pouco satisfeita com ninguém que estava na disputa eleitoral. Aí vamos ver se eles, nesse segundo turno, vão votar. Então, tem bastante. E o Melo e o Marquesan estão muito emparelhados em Porto Alegre. Então, fica muito difícil fazer uma previsão, né? Mas eu volto a repetir que o viés do Marquesan, nesse momento, é de alta e o viés do Melo é de queda, leve queda, né? Mas vamos ver. Bom, e do ponto de vista nacional, então eu dizia hoje de manhã nessa rádio Diário Serrano, porque ele me perguntou isso aí, eu nem tinha pensado bem nisso, né? Ele me perguntou, escuta aí, qual é a grande lição? Sexta-feira até falei com vocês aqui sobre isso. Qual é a grande lição que nós podemos tirar das urnas? Eu acho que a grande lição que nós podemos tirar das urnas é a lição de que o povo brasileiro está alinhado com os delegados federais, com os procuradores federais e com os juízes federais que na Operação Lava Jato estão passando o Brasil a limpo. Acho que essa é a grande lição. Quer dizer, as ruas já tinham demonstrado isso. O impeachment reafirmou essa posição. E agora os eleitores nas urnas consagraram essa tese. É perfeita, por exemplo, essa manchete do jornal Valor de hoje. Base de Temer vence eleições. Alckmin, base de Temer vence eleições. Qual é a base do Temer? É o pessoal que foi para a rua e pediu o impeachment. É o PMDB, o PSDB, que são os grandes vencedores, né? Em primeiro lugar, o partido que mais elegeu prefeito no Brasil foi de novo o PMDB. Em segundo lugar, o partido que disparado elegeu mais prefeitos no Brasil foi o PSDB. O PSDB cresceu espantosamente no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Aqui de maneira, inclusive, surpreendente, porque o PSDB praticamente não existe aqui no Estado, né? O diretório estadual foi colocado sob intervenção e o interventor é o próprio Marquesan. Não houve nem eleição, ele manda ali como interventor. Não tem eleição, não tem democracia interna, não tem nada. Ele manda e está acabado, né? No PSDB. Então essa. E o PT? O PT passou de terceiro colocado no ranking dos partidos que mais elegeram prefeito para o 10º. Ele passou de perto de 700 prefeitos ele tinha eleito na última disputa eleitoral. E, olha, tinha 638 em 2012 e caiu para 240, de terceiro para 10º lugar. E perdeu o PT de maneira assim acachapante. Em São Paulo,
que representa quase 1/4 de todo o eleitorado do Brasil. Em primeiro turno. Foi uma coisa assim humilhante. O Lula não conseguiu eleger nem o sobrinho dele vereador. Lá no ABC, que foi o berço da CUT e do PT, o PT foi derrotado amplamente, de cabo a rabo. Em Porto Alegre sofreu uma derrota inédita pela primeira vez em 20 anos, ficou fora do segundo turno. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Isso só não aconteceu em Rio Branco, a capital do Acre. O Acre, vejam só, né? Que é o último estado incorporado à nação brasileira pela força de um gaúcho, Plácido de Castro, né? Plácido de Castro. Está enterrado aqui em Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Até o Varela lá da Rádio Irá Serrano me perguntou por que estava enterrado aqui, não estava enterrado lá onde o Acre, que ele libertou, tirou da Bolívia e transformou num território brasileiro. Depois eu fui dar uma olhadinha na biografia do Plácido de Castro, que morreu assassinado. 12 bandidos políticos, adversários, fizeram uma emboscada e mataram o Plácido de Castro, né? E ele, mesmo antes de morrer ali, moribundo, falando com o irmão, disse: olha, não me deixa aqui nessa terra que eu fiz tanto por ela e libertei, e agora me traz dessa maneira. Eu quero ser enterrado lá nos meus pagos. Está enterrado aqui. A família mandou esculpir na lápide o nome dos 12 assassinos. Senhores, passamos o Brasil a limpo agora também, de novo. Hein? Mas não dá para afrouxar, hein? A velha Eudênia que costumava dizer com razão o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vocês não acham que é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Não dá para afrouxar nunca. Os filhos de Caim jamais morrerão.